estar de volta aqui. Estava ali na expectativa de retomarmos a aula. E agora nós vamos falar um pouco sobre a questão do abuso sexual na vida da criança e do adolescente. E eu quero aproveitar que esse mês, conforme eu falei anteriormente, alguns não estavam aqui ainda, esse mês é o mês laranja, o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós vamos falar num viés jurídico, num viés social e num viés também psicanalítico. Para quem eu não tive a oportunidade de me apresentar, sou advogado, sou psicanalista, professor de filosofia, teólogo e especializado na área de docência, na área de psicopedagogia e atualmente atuo como conselheiro tutelar. Então, precisei me afastar de algumas funções para estar ali no conselho tutelar. E atualmente também presidente da Comissão de Direito da Criança e Adolescente da 22ª subseção da OAB lá no meu município. Então, essa comissão da qual nós fazemos parte e procuramos trabalhar o direito da criança e adolescente, junto com outros advogados, nós, durante esse mês, temos nos empenhado, ido fazer palestras, conferências, seminários, aí em alguns lugares, a fim de divulgar esse tema. E se as pessoas conhecessem a importância que tem o tema abuso sexual na vida de uma criança, na vida de um adolescente, talvez não seria apenas um dia, nem um mês, a gente teria que falar sobre esse assunto o ano inteiro. Porque muito daquilo que o adulto hoje reflete, muito daquilo que o adulto é fruto de um abuso sexual e às vezes nem ele mesmo lembra, nem ele ou ela lembra. Então, o trabalho psicanalítico vai ajudar a desenterrar alguns ossos e trazer à tona aquilo que faz mal, a fim de que seja dado o tratamento adequado. Vamos lá. Então eu vou falar um pouquinho sobre a campanha, também, inclusive, em seus aspectos. E essa campanha, ela tem como tema Faça Bonito. Quando você abrir a internet e ver essa flor laranja, então ela é o símbolo da campanha. Não vamos deter tanto na campanha, mas vamos falar alguma coisa. Então vamos lá. 18 de maio foi essa semana. Nesse dia, em 1973, uma menina de 8 anos de idade, Araceli Cabreira, foi sequestrada, violentada, cruelmente assassinada e seu corpo apareceu 6 dias depois carbonizado. Seus agressores nunca foram punidos. Com a repercussão do caso e forte mobilização do movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, 18 de maio foi instituído pela Lei 9.970 do ano 2000 como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em 1973, eu morei em Vitória alguns anos atrás. Depois desses anos eu estava lá e ouvi a repercussão desse caso. E foi um crime hediondo, foi um crime covarde. Era uma família que estava numa festa. Os pais, enquanto trabalhavam naquela festa, a criança circulava pelo ambiente. E ao final da festa, já durante a festa até o final, os pais procuraram e não acharam a criança. 3 acusados, membros da elite da sociedade capixaba, desapareceram daquela festa e, ao que tudo indica, ao que as investigações mostravam, tudo indicava que eram eles, que tinham sido eles. Só que o corpo da criança apareceu 3 dias depois. Não satisfeitos apenas com o abuso sexual, mataram a criança e depois carbonizaram o corpo na tentativa de esconder. E o que mais impacta a nossa sociedade é que esse crime nunca foi punido.
Os criminosos nunca foram colocados atrás das grades. E se você parar para pensar, esse tipo de conduta criminosa é comum nas famílias. Moisés, como assim? Matam crianças? Não. As famílias encobertam esse tipo de problema. As famílias escondem. E é onde mais acontece esse tipo de situação, dentro dos lares. É onde o psicanalista deve estar atento para perceber quando o seu paciente chega, alguns sintomas, não podemos dar regras, porque cada pessoa tem um jeito de reagir, né? Então não há uma matemática para isso, uma matemática de reação, mas há percepções que nós podemos fazer. E dizer que aqui nas nossas cidades ainda tem muitas Araceles. Tem Araceles em Caxias, tem Araceles em Magé, tem Araceles em Niterói, no Rio de Janeiro, no Pará, na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, todos os lugares têm fatos como Araceles, né? No município que eu moro já aconteceram fatos estarrecedores, onde o que a gente vai descobrir é que quem comete essas situações não são os monstros que a gente pinta na tela, mas são aqueles que a gente jamais diriam que são monstros. Pessoas acima de qualquer suspeita. Pessoas da nossa confiança. Pessoas que abraçamos, pessoas que consideramos e elogiamos. São pessoas que estão no nosso dia a dia. Então, com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, é que o dia 18 foi estabelecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia é tão falado que talvez a maioria não soubesse. Esse dia é tão divulgado que a maioria de nós talvez não soubesse, né? Mês laranja é o que mesmo? As escolas precisariam saber. Os postos de saúde, hospitais precisariam saber. Os tribunais precisariam saber. Deveriam haver refletores nos prédios públicos. Deveriam haver refletores nos shoppings dizendo: esse mês é o mês de combate. Assim como tem o mês azul, o mês rosa, as pessoas usam fita, mas o mês laranja ainda está muito tímido, ainda está muito ofuscado, e a gente precisa falar sobre esse tema. E aí, quando foi o ano passado, governo anterior, no dia 3 de agosto de 2022, foi sancionada a Lei 14.432, que institui a campanha Maio Laranja, que visa promover ações efetivas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí, o objetivo dessa campanha é ampliar as atividades do dia 18 de maio, que foi definido como Dia Nacional de Combate, ao estender o mês de maio, a campanha de conscientização acerca do tema. E aí, algumas indicações, porque quem trabalha, né, nessas áreas já pode pensar, maio está acabando, mas o ano que vem, quem sabe, já começar a pensar. Eu lá na nossa prefeitura, eu já sugeri, e quando eu fiz as minhas sugestões, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos já queria fazer esse mês, nós íamos fazer uma marcha em toda a cidade. Magé são 6 distritos, eu disse 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, então um faz de manhã, outro faz à tarde. Reunir as crianças, adolescentes das escolas, irmos todos para as ruas, fechar as ruas principais e marcharmos com faixas, dizendo à sociedade que nós somos contra esse tipo de crime, que a sociedade brasileira não aceita mais. No setor que eu trabalho, nos meus plantões, pelo menos 3 denúncias chegam
por dia quando eu atendo. Ontem chegou uma família, eu estava dizendo, no final do meu expediente, já na parte da tarde, quando a gente pensa que as coisas vão se acalmar, chegaram 2 famílias, cada uma com 5 filhos. Uma envolvida com violência doméstica e abuso, outra com abuso. Então, assim, o índice é muito alarmante, gente. É alarmante. E a gente precisa pensar nisso. E quando eu digo alarmante, situações assim vão chegar no nosso set. A gente precisa saber como lidar com isso, né? Ou talvez já estejam lá e as pessoas ainda não conseguiram se abrir. E aí, aqui fala um pouco do que nós já falamos. A referida campanha representa uma importante medida para prevenir e combater a violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Ampliar e fortalecer a proteção integral das crianças e adolescentes por meio de ações que promovam a maior visibilidade e o tema. E aí deixa eu explicar para vocês a configuração do que é criança e o que é adolescente. Desde 1990, quando o ECA foi promulgado, a Lei 8.969 foi promulgada, criança é criança, adolescente é adolescente. E aí, a gente que trabalha com o público tem que ter o cuidado até para não... Porque às vezes a nossa fala pode ser uma fala discriminatória. O menor. O menor dá a entender, né? O menor, o pivete, o marginal, né? O menor fez aquilo ali, o menorzinho. Então, assim, criança é criança. Quem é criança? De 0 a 11 anos de idade, pela lei é criança. Completou 12 anos, é adolescente. De 12 aos 17 anos é adolescente. Completou 18, já atingiu a maioridade, responde por si. Até porque criança tem uma lei específica, tem um tratamento específico. Adolescente tem um tratamento específico. E o psicanalista precisa saber desses detalhes, né? Porque nós temos que trabalhar dentro de uma legalidade. Eu recebi uma denúncia uma vez de um terapeuta que tratava uma adolescente e ela tinha autismo. Tem autismo. Uma criança autista. E esse terapeuta, ele dizia para a mãe, agora você fica aí fora que daqui para frente é eu com sua filha. A mãe já ficava com uma pulga atrás da orelha. E aí, um belo dia, eu sei que vai ficar preocupação, mas não pode fazer isso? Certas circunstâncias eu não aconselho. Nesse dia, a criança sai gritando dentro daquela sala, dizendo que o tio mexeu. A criança é autista, quem vai dizer que ele não mexeu? E numa situação como essa, a credibilidade é dada à criança, tá? A credibilidade é dada para a criança. E aí o adulto vai ter que dar um jeito de se virar para dizer que não fez nada. A criança foi, enfim, o processo é um pouco longo, vai para a delegacia fazer registro de ocorrência, o Ministério Público acompanha, né? Enfim, é um profissional que está aí com um sério problema e com muita dificuldade para poder atender agora. E aí o atendimento de criança e adolescente, tem muitos psicanalistas que não gostam de fazer, mas é um público assim muito necessário para ser trabalhado, sabe? É um público assim muito alvo, mas é preciso saber, né, como trabalha. O que a lei fala sobre o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente? Tanto lá o artigo 227 da Constituição fala sobre esse assunto, como a própria lei, o ECA, ele regulamenta o artigo 227 da Constituição, falando sobre deveres, direitos da criança e do adolescente. E o ECA diz, é dever da família. Então guarda isso, em primeiro lugar, é dever da família.
a família nuclear, o núcleo familiar, o responsável pela criança e o adolescente são os que têm o principal dever. Então, numa escada de importância, em primeiro lugar, família. Depois da família, a família nuclear, a família ampliada. Você tem a família, que é o papai e a mamãe, pode ser a vovó com a criança, pode ser a titia. Hoje não tem mais uma formatação de família conforme anos atrás. Então, hoje existem vários tipos e estilos de família. Vamos pensar dessa maneira, deixar um pouquinho de lado a nossa questão de princípios religiosos e etc, etc, né? Então, vamos pensar no que a legislação fala. Então, existem vários formatos de família. Alguns anos atrás, o município do Rio mapeou mais de 20 famílias e que são autorizadas e legalizadas por lei. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando pisa nesse território para a gente não dar um cunho discriminatório ao nosso tratamento, tá? Então, você pode até não ser favorável, mas enquanto profissional você tem que saber lidar com essas questões. E aí, primeiro responsável, família, nuclear, responsável. Faltou essa família, a família ampliada. Quem é a família ampliada? A avó, o tio, o primo, a tia, parente de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau, vai ampliando a família. É dever da família, da comunidade. A família falhou. Comunidade. Quem é a comunidade? Vizinhos. Madrinha, padrinho, tal, que estão ali na região, na comunidade, na rua. Então é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral. Quem é a sociedade em geral? Todos nós. Eu nunca vi essa criança, não sei de quem é, mas eu tenho o dever de cuidar dela. Eu vou ao shopping, tem uma criança perdida, chorando, perdeu o papai, perdeu a mamãe, eu tenho o dever de amparar essa criança. É o princípio da proteção integral. Todos nós, sociedade, temos o dever de proteger crianças e adolescentes. Está em situação, eu tenho o dever de proteger. Então não tem essa de, eu não quero me envolver. Se você não quer colocar a mão, liga para 190, liga para 192, dependendo do que for a situação. Mas nós temos deveres. E se a gente não faz, somos negligentes. A negligência também é crime, a omissão é crime. Então, assim, e do poder público, quando falha a família, quando falha a comunidade, quando falha a sociedade, o poder público entra. É o caso do órgão que eu trabalho no Conselho Tutelar. A família falhou, ou a família foi quem violou o direito. Quem foi que abusou sexualmente da criança? Foi o pai. Então a mãe tem que pegar a criança, levar o filho para o hospital, ir à delegacia fazer ocorrência contra aquele abusador. Meu Deus, doutor, é isso mesmo? É isso que a lei diz. E se a mãe não fizer, ela está sendo conivente com o crime. É pesado? É, mas é o que a lei fala. Mas aí a mãe entende que não vai fazer. Tem uma avó, tem uma tia que tem conhecimento, pega e faça. Não fez. Tem alguém na vizinhança que ligue, que faça contato com a delegacia, com o conselheiro? Não tem. Então, conselheiro, olha só, a criança está aqui, chegou à escola dessa forma, desse jeito, precisamos do apoio. O conselheiro vai até a escola, chama o profissional que ouviu a fala da criança, ou que viu a situação, vamos juntos. Cadê a mamãe, cadê o papai? Não querem vir, não querem se envolver. Ninguém quer. Não tem uma avó essa criança, não tem uma tia, não tem uma prima. Não, ninguém quer se envolver. Todo mundo lavou as mãos. É feito o registro de ocorrência, é levado para o IML para fazer o exame de corpo de delito, dependendo do que for, né, a denúncia. E dali, se a família realmente não tem o que se envolver, existe no município nosso lá o serviço família acolhedora. Famílias que são treinadas para receber crianças vítimas. E se não tem um serviço da família acolhedora, é o abrigo, né, o famoso abrigo, a unidade de acolhimento institucional, para onde a criança é levada até que aquela situação seja esclarecida. E aí, um conselho que a gente dá e pede, nunca coloque em conselho tutelar abrigo como vítima, como
como vítima não, como vilão, como, né, o algoz da situação, porque é nesses que a criança tem que confiar quando está em situação de vítima, né? Porque assim, você pensa uma criança que sofreu abuso, e o abuso foi da parte de quem? Vamos dizer, do pai, do padrasto, do irmão. Quem é o pai, o padrasto ou o irmão para essa criança? É figura de segurança, é figura de afetividade. Aí você diz assim, não, eles foram, então vai para a mão do conceito tutelar. O que vai passar na cabeça da criança? Vai se apavorar, vai chorar? Conselho tutelar, não, o que eu fiz? Por quê? A imagem que passam para as crianças do conselho tutelar é que o conselho tutelar prende, é que o conselho tutelar leva, é o que o conselho tutelar tira, que faz, acontece. E aí aquele que deveria proteger, aquele que a criança deveria se apoiar, querer ajuda, não, é que a criança se assusta, o que ela vai fazer? Vai encobrir o criminoso. Vai dizer que o tio, o vovô, a vovó, o criminoso, não fez nada não, tio, não fez nada não. E vai continuar naquele convívio de abuso sexual dentro daquele ambiente. Então a gente tem que ter muito cuidado, eu às vezes falo isso nas escolas, porque quem é da educação, eu também já professor, já dirigi escola, e o aluno está muito agitado, olha, se ficar assim você vai ver, eu vou chamar o conselho tutelar e vai te levar, vai te pôr lá dentro do abrigo. E aí na hora que a criança precisa ser amparada, precisa ser, né, socorrida, ela vai resguardar o criminoso, porque afinal de contas, senão o conselho tutelar vai prender. Ela acha que ela é o quê? A culpada de ter cometido algum crime, quando ela é a vítima. O conselho vai me levar, tia, não, ele não fez nada não, ele não mexeu nada não mexeu comigo não. Por quê? Porque a criança está se sentindo vítima. Afinal de contas, o conselho vai chegar ali e vai levar se ela falar alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Então a gente precisa pensar nisso porque a gente inverte os papéis e acaba protegendo o criminoso e punindo a vítima. Vamos lá. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Sabe aqueles direitos fundamentais da Constituição, que nós falamos de manhã, artigo 5º da Constituição? Direitos fundamentais que todo cidadão tem que ter. E eu digo para vocês, criança é tão cidadão quanto eu e você. Sujeito de direitos daquele artigo como qualquer um de nós. Para que o Conselho Tutelar foi criado? Porque a criança não sabe se defender sozinha. O adolescente não sabe se defender, não sabe a quem procurar. Então, quando o direito dela é violado, o conselho está ali para dizer, não, vamos atrás do seu direito. Por quê? Porque você é cidadão e tem direito. Não é isso? Porque senão as pessoas furtam direito. O que é abuso sexual, gente? Vamos entender o que é abuso para a gente poder caracterizar e falar, né? Saber o que dizer quando alguém disser que foi abusado, porque as pessoas às vezes têm um limite de conhecimento sobre algumas expressões que também são de cunho jurídico. O adulto utiliza o corpo de uma criança ou adolescente para satisfação sexual. Isso é um abuso, uma forma de abuso. O adulto está utilizando o corpo de uma criança ou adolescente. As crianças, devido ao seu estágio de desenvolvimento, não são capazes de entender o contato ou resistir a ele, e pode ser psicológico ou socialmente dependente do ofensor. A importunação sexual é uma forma de abuso sexual. Uma criança que está em estágio de conhecimento, de amadurecimento, vai entender que está sendo abusada? Quando o vovô diz assim, vem cá, senta aqui no colinho do vovô, vamos brincar de cavalinho. Não estou dizendo que está sempre com má intenção, não. Mas as histórias que eu ouço são dolosas nesse aspecto.
Vamos tomar banho? Vamos embora. Tira a roupa aí que titio vai te dar banho. Vamos dormir aqui na cama Vem cá, vamos dormir com o papai aqui. Vamos dormir de conchinha, igual namoradinho. Faz de conta que você é mamãe e eu sou o papai. E as coisas vão acontecendo. Isso não é brincadeira. As coisas vão acontecendo. Sabe aquela brincadeira que a gente faz de que, você vai namorar com fulano? Vai namorar com ciclano? Desde a infância? A criança vai achando que é natural, que é permissivo, e vai vivendo aquele clima, sabe? E eu preciso dizer a você que o estupro de vulnerável, vou falar um pouquinho mais ali na frente, crianças, adolescentes, abaixo de 14 anos, mesmo com consentimento, namorar abaixo de 14 anos é crime, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Beijo na boca, para a legislação penal, é considerado crime, estupro. E aí essa questão é uma questão também social que a gente precisa entender. Porque Moisés, é o que mais a gente vê aí, só que nem sempre chega. Mas ai daquele que é denunciado. Vai ter que passar por momentos muito ruins. E aí, a questão da importunação sexual. O crime de importunação sexual surgiu alguns anos atrás, quando mulheres em conduções lotadas ficavam sendo mexidas por homens, né? Homens que ficavam se ralando atrás, e, enfim, isso começou a haver uma grita, até que se tornou lei. Mas crianças também são importunadas. Crianças também são vítimas de importunação, e importunação é sinônimo de abuso sexual. E aí o termo abuso sexual reúne atos envolvendo crianças ou adolescentes, os quais eles não têm condições de compreender plenamente ou dar consentimento. O crime pode ser praticado com ou sem conjunção carnal. Isso é o que é interessante a gente saber. O abuso sexual não precisa haver conjunção carnal para configurar o abuso. Por meio de atos libidinosos, com uso de ameaças, agressões e até mesmo disfarçado de brincadeiras. Tem adultos que brincam com crianças, né? Vamos brincar de dançar, vamos brincar de piscina, vamos brincar de cavalinho. Então, assim, não precisa haver a conjunção carnal, tá? E outra coisa, adultos ameaçam crianças. Olha, se você contar, eu mato sua mãe. Se falar alguma coisa, vovô vai ser preso. Você quer que vovô seja preso? Então, assim, à medida que eu vou falando as coisas, um turbilhão de fatos vão circulando na minha cabeça. Porque tudo isso, o que a gente fala aqui, a gente já viu. Já viu situações de trazer criança dentro de uma escola, criança de 5 anos de idade, gente, 4, 5 anos de idade, que chega na escola com sangramento, com a roupinha suja de sangue. E a professora leva para o banheiro para limpar, e a criança diz que está doendo, não mexe não, tia, não mexe não, tia. E aí dali leva para o IML e vê que a criança foi toda mexida. E o abusador está do lado de fora da sala, encenando o desespero, encenando que minha filha, meu Deus, chora daqui, chora dali, liga para como é que foi acontecer isso? E a delegada a ser chamada. E o cara tem que tomar voz de prisão ali. Mas a criança protegendo ele o tempo inteiro. E a delegada chegar, falar e... Fala para a titia, você não vai machucar ele não? Eu vou não. Eu vou cuidar bem dele. Foi quem? Foi o vovô. E o vovô está ali fora. E o padrasto está ali fora.
ter que sair da sala dando voz de prisão. E a criança chora, mas não chora por ela não, chora porque o vovô está sendo levado. E aí você pensa que é fácil uma criança falar? E quando é menino, você pensa que um menino tem facilidade de falar? Qual menino que gosta de dizer que o outro mexeu nele? Quem é que gosta? Então é um terreno muito sensível que a gente pisa. Para você chegar a ter uma escuta limpa, sabe? Desse tipo de crime, desse tipo de conduta, né? Eu estou tratando aqui, gente, com esse linguajar, um linguajar jurídico, mas é claro que no SET vai ser difícil. Você sabe que foi crime, mas chamar o paciente de criminoso, né? E a gente engole cada coisa. É onde eu digo que você tem que saber qual é o seu limite. E tem coisa que se você vê que não dá mais para tratar, você vou estar te passando para um outro profissional, tá? E pula fora, não deixa isso, né, te perturbar não. O que eu disse, eu já orientei, já aconselhei o profissional a sair, porque, né, não dá para você. A exploração sexual já é um pouquinho diferente, né? O abuso é quando uma pessoa adulta usa o corpo, né, da criança. Agora a exploração ocorre quando há um interesse financeiro na atividade sexual envolvendo crianças e adolescentes. Agora, tanto quem explora a criança ou adolescente, quanto quem paga por essa exploração, estão cometendo crime. Então, tanto quem paga como quem usa é tão criminoso quanto. Observação. É importante lembrar que a exploração sexual, todo ato de cunho erótico, tendo ou não contato físico, apresentando ou não uso de força, que ocorre entre um adulto ou adolescente mais velho e uma criança ou adolescente. Adolescente também abusa criança, tá, gente? E adolescente também responde por aquilo que faz. Criança, ela é encaminhada para o conselho para que sejam feitos os encaminhamentos para tratar da criança, mas o adolescente, ele já responde por aquilo que faz. Só muda o termo. Tudo que para o adulto é chamado de crime, quando o adolescente comete, a gente chama de ato infracional. É uma pena um pouco menor, mas só muda o termo. O que para o adulto é prisão, é cadeia, para o adolescente é unidade institucional, né? Ali onde... Me fugiu agora, daqui a pouco eu lembro. De ressocialização. Que de ressocialização não tem muito. Basicamente nada, né? Não vou falar o que eu penso. Mas vamos lá. E aí o que a lei brasileira diz sobre a conduta, eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque a nossa questão aqui é mais psicanalítica, mas só para dizer, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com ele se pratique ato libidinoso. O abuso, gente, quando eu digo que pode não ser por conjunção carnal, eu vou dar uns casos lá na frente para poder exemplificar melhor. A exploração de imagens é abuso sexual. Lá onde eu moro, perto do local que eu moro, recentemente a Polícia Federal chegou às 5 horas da manhã, levou um pai de família da sua casa, esperou de amanhecer, 6 horas, estavam lá com mandato de prisão, entraram na casa, vasculharam, pediram a senha do computador, ele não deu, pegou o computador, levou tudo. Foi preso. Crime federal. Hoje a polícia tem setores de inteligência que rastreiam pedófilos. Então você expor imagem de criança nua ou em situação de abuso é crime. E hoje você pensa que está vendo, cuidado porque você pode estar sendo visto. Hoje a gente liga a televisão, pensa que está assistindo um filme, cuidado que a gente pode estar sendo assistido.
Então, assim, a gente não sabe até onde vai a tecnologia. Enquanto discutem se podem filmar as pessoas na rua, a gente não sabe se já estão dentro da nossa casa. Os satélites estão por aí. Eu não duvido. Eu prefiro jamais pagar para ver. Já não fazia, muito menos, né, com toda essa tecnologia. E aí o rapaz foi preso, foi levado. A esposa desesperada, perguntando o que foi, por que estão levando meu marido. Os policiais fizeram questão de sentar e dizer a ela que até os filhos dele, o casal de filhos, crianças, estavam expostos na internet, sendo vendidos para sites pornográficos. Então, assim, não precisa haver conjunção carnal. Não precisa haver. E essa mãe ficou desesperada. Viu o pai sendo preso e imaginar que os filhos estavam em rede social sendo expostos. Casal de crianças. E aonde estão os abusadores? São os monstros lá fora? Estão dentro das casas. E aí o que a gente tem que fazer com eles? Tem que matar um cara desse? Tem que queimar, tem que bater num cara desse? O psicanalista não pode dizer isso. A gente precisa tratar, né? A gente precisa tratar. É fácil tratar um histórico desse? Porque se essa pessoa não é tratada, ele vai continuar fazendo. E se ele for preso, lá dentro ele só vai aperfeiçoar. Só vai amplificar o que ele já fazia de errado. Só vai amplificar. E quando sair, vai sair com um potencial ainda maior. E aí eu digo para vocês, o abusador, na maioria esmagadora dos casos, foi vítima de abuso. Mas a sociedade não quer que trate. Quer que acabe, que extinga. E aí tem que tentar puxar o fio que está embaixo da terra, desenterrando quem fez com ele, quem fez com ele, quem fez com ele, quem fez com ele. Por quê? Porque está no histórico familiar. Né? Mas vamos lá. Esse aí é o detalhe que eu queria falar para vocês. Artigo 217-A do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Se a conduta resulta lesão corporal por natureza grave, de 10 a 20 anos. Quanto mais se afeta a criança, adolescente, mais a pena vai ficando mais rigorosa. Porque é um crime hediondo. É um crime que vai além dos precedentes, é um crime grave demais. E aí a lei diz que ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Menina e menino com 13 anos de idade. Se mantiver relação sexual, é crime. Mesmo que consinta. Quando os pais consentem isso, eu não continuo deixando adolescentes, filhas de 12, 13 anos, já fala assim, eu prefiro que ela namore em casa, tomar de escuta, do que ela namore escondida na rua, uma menina com 12, 13 anos de idade. E a mãe consentiu que ela tenha um namorado, namorado, às vezes esse namorado é maior, porque eu já vi casos, o namorado tem 18 e 20, e a mãe da menina de 13 anos, 12, consente namorar com esse cara de 20, 18 anos. E aí a mãe e o pai estão dando esse respaldo. E aí, infelizmente, eles sabem que namoro na mente deles hoje é sexo. E aí, como é que fica essa situação? Para a lei ele está dizendo o quê? Eu prefiro que minha filha seja estuprada dentro de casa do que na rua. É o que ele está dizendo. A mãe pode responder, por exemplo, alguém está A mãe pode não, a mãe vai responder. A mãe vai responder, a mãe está cometendo um crime de negligência ali, eu falei negligência é crime. E ela, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo de uma coisa que eu atendi. Chegou para mim do hospital, porque os hospitais são obrigados a notificar cada criança e adolescente que entra numa unidade. Vítima de abuso, vítima de violência doméstica. Violência doméstica é outro problema.
E chega a notificação do hospital para mim dizendo que um adolescente com 13 anos perdeu o bebê. Opa! Se ela perdeu o bebê com 13 anos, deve ter engravidado com 12. Vou até a casa da mamãe para notificar, para saber o que está acontecendo. E a mamãe me recebe com um discurso como esse. Ah, mas fulano, já estão providenciando a casa, já estão construindo, é porque ele é trabalhador, minha filha é apaixonada, é um rapaz sério. Aonde que ele mora? Foi lá a mãe, foi da menina, do rapaz, chegou lá o rapaz, e o rapaz estava com 19 anos. Aí eu comecei a perguntar, senhora, com que idade eles começaram a namorar? Ah, minha filha tinha 11 anos e ele tinha 17. Para resumir a história, que a gente não tem tanto tempo, eu disse assim, olha, a senhora, a mãe do rapaz, o seu filho é um estuprador. E a senhora está apoiando o estuprador. E eu disse para a mãe da menina, a sua filha sofreu estupro. E a senhora apoiou e consentiu e abençoou o estupro que a sua filha sofreu. Como assim, doutor? Como assim? Aí a mãe do rapaz dizia assim, ah, mas ela permitiu. Eu falei assim, não tem essa de ela permitiu, não. Pode ser com consentimento. Fiz uma notificação, fiz uma requisição de registro de ocorrência. E disse assim, vocês vão à delegacia fazer o registro ou querem que eu vá? Aí dali foram para a delegacia. Claro que não iam para a delegacia. Eu acompanhei, pedi à inspetora que estava lá, era uma mulher, fez o boletim de ocorrência. E eu aconselhei a ele, olha, você já errou até agora. Eu te aconselho a parar com isso. Porque a justiça vai te alcançar. E você vai ser preso, tá? Mas doutor, nunca ninguém me falou, eu não soube, eu falei, ué, isso não é culpa minha. E o que é pior, essa adolescente de 13 anos estava grávida? Estava. Ela fez pré-natal num posto de saúde. E o posto de saúde não comunicou. Essa adolescente era aluna de uma escola e a escola não comunicou. Isso é o quê? Isso é abuso institucional, que o poder público está vendo, está ciente do crime acontecendo e ninguém fala nada. Posto de saúde vai responder, escola vai responder, mãe vai responder, o rapaz foi preso, a menina com 13 anos. E assim, eu só estou dizendo, gente, o que é crime, porque de fato, ontem eu atendi uma situação como essa. O hospital mandou para a gente, a paciente já tinha passado lá alguns meses. Eu fui lá na casa, bati no portão, alguém me atendeu com um bebê no colo. Perguntei se ali morava, ela disse, sou eu. Qual a sua idade? 14 anos. Notifiquei, ontem teve lá o rapaz, 23 anos de idade. E ela com 14. Eu disse, você sabia que você cometeu um crime? O rapaz arregalou o olho. Eu falei, pois é, você estuprou essa menina. Como assim, doutor? A gente namora. Eu falei, não pode namorar. Ela tinha 13 anos. Eu falei assim, olha, a polícia vai saber e vai na tua casa te intimar, tá? Ele abaixou a cabeça, os dois começaram a chorar. Porque é crime. Qual o endereço da sua mãe? Sua mãe vai ser intimada. E é isso. Uhum. Aham. Porque sou uma igreja evangélica. A maioria, infelizmente, é exposta. Mesmo ela sendo cristã, ela consegue dar essa resposta. Eu prefiro ter uma mãe. Então, a mãe está consentindo que o filho também responde. Esse caso. Sim, senhora.
a mãe está consentindo com o crime. E aí nós achamos que o criminoso está dentro do tráfico. Nós achamos que o criminoso está dentro da cadeia. E nós temos que abrir os olhos, porque esse aparelho aqui que está na mão dos meus filhos, eu como papai e mamãe também sou responsável. Meu filho tem 17 anos e eu digo assim, filho, me dá aí seu celular. Para quê? Não importa. Me dá seu celular, abre, me dá a senha. Quem é fulano? Por que falou isso aqui? Por que disse isso aqui? Ele com 17 anos me responde, meu filho é jovem aprendiz no Ministério Público. Ele trabalha no Ministério Público, ele já sabe. E eu pego e faço isso no celular dele. Agora, papai e mamãe que não tem coragem de pegar o aparelho de um filho e olhar o que tem, aí tem que responder, né? Não tem coragem de dizer não para um filho, para uma filha, aí a justiça tem que chamar para conversar com esse pai e com a mãe. O que a lei diz é dever de quem? Da família. Papai e mamãe são responsáveis. Se o direito da criança ou adolescente foi violado, quem é que vai ser chamado? Papai e mamãe. Agora sim, nem a polícia, nem um conselho tutelar fica batendo na porta das pessoas para perguntar, tem algum crime acontecendo aí dentro? Tem alguma criança aí sendo vítima? Não. Esses órgãos de proteção, eles recebem denúncia. Recebem denúncia. Pode ter muita coisa errada acontecendo, mas ai daquele que é denunciado. Porque vai ter a vida averiguada. E se for comprovado, é muito ruim. E aí o grande detalhe. O que o Conselho Tutelar não faz, as pessoas sabem. Porque vão para a mídia, fala que não fez, que não fez, que não fez. Mas o que faz é sigiloso. E a sociedade não vê o que o Conselho, o que a polícia faz. Porque quando envolve criança e adolescente, sob sigilo de justiça. E aí ninguém pode saber. E aí chegam denúncias e apurações todos os dias. Essa noite eu saí do meu plantão 2h30 da manhã. Cheguei em casa, fui dormir a mais de 3 horas. Hoje foi uma luta levantar. Mas assim, é direto. E a situação desse casal que foi lá, já foi ontem para a 66DP, já foi para a promotoria criminal, já foi para a promotoria da infância. Já foram disparados todos os órgãos do sistema de segurança, garantia do direito da criança e adolescente. Daqui a pouco a família está sendo toda visitada pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, né? Sim. Veja, se adolescente responde conjuntamente. E assim, esse menino, se fosse agora 17 anos, ele com a mãe responderia. Ele, a mãe e o pai responderiam. E a menina, por ser ainda criança, ela não responde, porque ela foi vítima. 13 anos para baixo é vítima. Entendeu? E aí vocês querem saber uma coisa mais interessante? Sabe quando a gente ouve falar em ato libidinoso? No artigo anterior, no 213, está falando. Ato libidinoso, beijo na boca é ato libidinoso. Então, 12, 13 anos, não pode nem beijar na boca, porque se beijar na boca é ato libidinoso, é considerado estupro. E aí vocês veem por que a sociedade precisa ser informada. Ninguém trata disso. O mês laranja está aí. Eu só estou vendo 2 aqui com a roupa laranja, mais ou menos, ajudando a promover a campanha. Brincadeira, tá, gente? Mas aqui, as pessoas não sabem o que significa essa flor. Ninguém sabe. A sociedade não é informada. Mas são punidos. Uhum. Então, até a própria criança na formação, não, com idade para namorar, minha filha, tudo para namorar, não sei se ela tem 14. Uhum. Então, eu gosto de menino, vai ficar gostando. Não precisa namorar, você só tem que aprender a estudar. Até porque se alguma coisa acontecer, a consequência é sua. Agora, quem está nas escolas
Quem está nos postos de saúde? Vamos parar e pensar, são pessoas preparadas? Alguns são. Alguns são. Mas outros foram colocados ali sem preparo. E aí, durante a minha campanha para prefeito, se eu ajudei a segurar a bandeira na rua e o meu candidato ganhou, vem cá, você vai para a escola, você vai para o posto. E a pergunta é, foram capacitados para estar ali? O abuso, é. Então o abuso, gente, ele é institucional também, porque ele está sendo promovido pelo poder público. E aí, tirando um pouco do impacto do susto, vamos continuar. Deixa eu pular esses artigos aqui, senão vocês não vão me deixar falar mais nada. Talvez. Ele usando drogas, sendo provado tudo, por exemplo. Ah, tá. Mas a Sim. criança, ela é tirada imediatamente para um amigo ou existe de procurar alguém da família ali, mesmo para que ela continue no ser familiar. O princípio da lei brasileira é o princípio da intervenção mínima. Então a lei vai tentar de tudo para que essa criança, adolescente, fique com a família. Então, antes de pensar em levar para um abrigo, você tem tia, você tem vó, você tem avô, você tem irmão, você tem irmã, vai se rastrear tudo. Não tem? Você tem uma madrinha, porque às vezes é da igreja, né? E você tem uma madrinha aqui, você tem um padrinho, você tem alguém que quando sua mãe sai para trabalhar, fica contigo, cuidando de você, é um cuidador. Então, assim, vai se tentar tudo. Quando não tem mais opção, aí tem que levar para algum lugar de proteção. Aí quando... A gente sabe que o pai não vale nada, mas a gente pensa assim, onde já pensou um abrigo vai ser pior, é o que eu penso. Então, assim, como agora eu entendi... Será que é pior? Já é pior, depois tanto que a gente ouve, a gente fica tão assustado, mas é pior, né? Que bom que você está aqui hoje, né? Não, com certeza. Que bom que nós estamos aqui hoje. Com o advento dessas leis, a Lei Maria da Penha, essas duas leis vieram para a proteção de violência doméstica, tá, gente? Tanto a Lei Maria da Penha como a Lei Henri Borel. A Lei Maria da Penha, ela deu ao policial de plantão a condição de expedir uma medida de proteção quando a mulher é vítima. Antigamente você tinha que investigar, tinha que provar e ficava a mulher ali no mesmo ambiente que o agressor. E qual o maior problema para a mulher? O filho, a filha, porque o agressor usava isso, não é meu também, e levava, e para a mulher não ficar sem a criança, se sujeitava. Ou por dependência, né, econômica. E a situação da criança, a mesma coisa. Hoje, se a criança é vítima, né, do que a colega falou, de violência doméstica, a delegacia pode expedir a medida de proteção, o juiz de plantão assina, não é a criança que é tirada, é o agressor que é afastado do ambiente do lar. Ele é afastado e ele ainda tem que pagar a pensão, longe de casa. Ele não pode se aproximar. E aí o juiz, o delegado, ele vai dizer se são 100 metros de distância, se são 300, se são 500 metros. Mas isso existe hoje. Eu já atendi mulher cujo filho foi abusado aos 2 anos de idade. E hoje, anos depois, a mulher ainda está lá na vara de família pleiteando guarda, 5 anos depois, pleiteando a guarda. E aí ela tem que se sujeitar
ao pai da criança e de 15 em 15 dias na casa dela, passar o dia lá visitando o filho, a criança, porque ele tem direito à guarda, a justiça não se manifestou. E ontem eu disse isso ao Ministério Público, a promotora criminal. Eu disse, essa mãe está passando por constrangimento. Ah, doutor, mas ainda não tinha a lei de proteção da medida para a criança. Eu disse, pois é, mas ela está vivendo constrangimento hoje. Cada 15 dias que esse homem vai lá passar, ele agrediu ela, abusou da criança. E ela é obrigada a se sujeitar a ele lá, doutor, é isso mesmo? E assim, é um universo bem complexo. Então, a cada dia que passa, tá, gente? As leis vão se tornando mais rígidas com relação a esses crimes. O que era leis para defender a mulher se tornaram rígidas, agora ficaram mais rígidas com relação a criança e adolescente. Porque lá na legislação, no artigo 4º, está dizendo o quê? Direito da criança com absoluta prioridade. Não é só com prioridade, não. É com prioridade absoluta. Vamos lá. Alguns mitos e enganos que a gente precisa falar. Existem muitos mitos que permeiam os crimes sexuais contra menores. Por isso, aonde está o erro ali? Eu deixei de propósito ali. Onde está o erro na redação? Menores. Alguém falou. Criança é criança, adolescente é adolescente. Criança é até quantos anos de idade? 11. E adolescente é de 12 a 17. Completou 18, não é mais adolescente. Então, assim, que permeia os crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Por isso é importante que pais, familiares, até mesmo agentes de segurança pública que atendam essas vítimas, estejam atentos a todos os sinais. Vamos lá. Nem todo abuso sexual é violento. E nem todo abusador é agressivo e monstruoso, como muitos acreditam. Para a criança, o abusador não é um monstro. Para a criança, o abusador, às vezes, é a pessoa que ela mais ama. E olha ali, pode ser marcado por violência, às vezes pode ser transmitido de brincadeira. Às vezes a vítima é recompensada com doces e presentes. A criança está em formação. Ela ainda não sabe ao certo o que é certo e o que é errado. E aquilo que o adulto que cuida dela diz que é certo, para ela é certo. E aquilo que o adulto que cuida diz que é errado, para ela é errado. Né? Então a brincadeira que faz e compensa com chiclete, agora a titio vai te dar uma bala, agora a titio vai te dar um doce, se você fizer isso. Sim. Sim, sim. Sim. Teria que ter um dia inteiro para eu falar com vocês muita coisa. Assim, alguns anos atrás eu trabalhei num conselho, já estou nessa estrada aí há uns 8 anos já. Teve uma vez que uma criança chegou a casa, pediu para a madrasta fazer brincadeira de lamber o bumbum dela. Criança de 1 ano e pouco. Lambe o bumbum. A madrasta falou, lamber o bumbum? Como assim? Que coisa nojenta. Que tio fulano faz cosquinha, faz assim comigo e faz cosquinha. Faz também, tia, faz também, tia. Tem marca de abuso aí? Nenhuma. Mas é abuso sexual. O que esse homem que é companheiro da mãe da criança fazia? A criança sinalizou isso, mas o que mais fazia? Então, o abusador dessa criança não é um monstro. O abusador da criança é o tio que brinca com ela e ela gosta da brincadeira. Só que o grande problema dele foi, ela pediu para outra pessoa fazer o que ele fazia. E aí, foi preso. As investigações hoje na área da criança e adolescente estão mais aceleradas. Infelizmente,
infelizmente, a máquina de segurança está muito restrita, ainda é muito pequena, é muito carente. Então, assim, precisa de mais agentes. Mas as coisas estão chegando lá. Sim. Depois que sabe que aquilo, que ele tem aquele direito, ou que ele tem aquele dever, a mente dele muda e as atitudes mudam também. Mas tem informações que eu estou tendo aqui, quando eu com 40 anos de idade, eu não tive antes. Eu não vi antes. Como ela falou na escola, eu me lembro do meu tempo de escola, né? Claro que eu venho diferente. Às vezes existiam palestras, eu não vejo palestra na escola dos filhos, nem contra droga, nem contra abuso, nem contra nada disso. E eu fico perguntando, aonde estão as pessoas que têm o poder dessa informação? E aonde está o poder público que não faz essa informação chegar que deveria chegar? Como é seu nome? Carla. Carla, a semana passada, eu estive em 2 escolas. Uma delas de formação de professores, a Colégio Estadual José Veríssimo, em Raiz da Serra. Foram 3 turmas de formação de professores que a gente passou o dia lá com eles. Essa semana a gente teve com uma outra escola lá de Magé também de professores, eu acho que foi o CEP 128. Assim, a Patrícia me pediu para avaliar uns documentos ali, eu não tive tempo ainda. Eu imprimi, está dentro da minha mochila, viu, Patrícia? Eu disse assim, Patrícia, olha, eu começo a ler, eu durmo. Tá assim, eu estou assim. O Conselho Tutelar, no nosso município, tem 2. São mais de 250 mil habitantes. Cada conselho tem 5 conselheiros, onde a gente se reveza 2 por dia. E só tem um carro. Então, assim, é denúncia que não para de chegar. A gente que gostaria de fazer, que poderia fazer, não consegue chegar lá. E aí, essa semana, eu já fiz palestra na OAB, já fiz palestra no Conselho Municipal, já fiz palestra em escolas. Hoje eu estou aqui e tiveram os representantes das mulheres de São Gonçalo quinta-feira lá com a gente, do NEACA também, que é um programa, né, que trata de crianças vítimas de violência sexual. E me viram falando assim, doutor, a gente precisa levar o senhor para Itaboraí e para São Gonçalo, porque o senhor precisa falar essas coisas lá. E aí eu tenho que concordar contigo, porque isso não está sendo falado e não tem quem fale. Até porque nas escolas, isso é feito com boa vontade. A gente faz de graça. Todas essas palestras que eu fiz foram gratuitas. Por quê? Porque o poder público não acha que precisa pagar para fazer isso. Nós fizemos um evento lá no centro de Piabetá, a Patrícia esteve lá, a igreja, a primeira igreja batista de Piabetá, nós pedimos o auditório emprestado, a igreja lá cabe, não sei, umas 1000 pessoas talvez. Foram 2 secretárias de município, nós chamamos 18 secretários, prefeito e promotor e tal, só foram 2. Então, assim, parece que o poder público parece que isso não acontece, eles não veem o que está acontecendo. A gente manda estatística semestralmente, informa, diz, e eles não se importam com o que está acontecendo. Então, assim, é o abuso institucional. Sim. E aí a gente consegue atingir poucas escolas. E a gente consegue atingir poucas pessoas. Porque assim, o Moisés que está aqui tinha que ser multiplicado por 50 para poder conseguir alcançar uma parte. E ainda assim não daria conta. A gente pode pensar nisso. Se a sociedade não quisesse, eu não quisesse, a gente não quisesse, Sim, é verdade. Agora, gente, deixa eu só puxar aqui mais um pouco de volta para o lado da psicanálise, porque eu sei que esse assunto incomoda demais a gente. E a gente precisa realmente falar.
mas eu preciso trazer isso aqui para a nossa realidade de curso. Então, vamos lá. Olha só, popularmente acredita-se que toda criança e adolescente vítima de violência sexual se isola, fica triste ou com medo, e da mesma forma existe a crença de que toda criança e adolescente que se mutila é vítima de abuso sexual. Pode ser e pode não ser. Isso não é 100% de verdade, não é uma matemática. Criança mutilada é sinônimo que foi abusado, pode ser e pode não ser. Pode ser outras coisas que estejam acontecendo. Desde a mãe proibir um namoro, até uma surra que levou, até a humilhação que passou, até o nariz que é redondo demais e o cabelo que não baixa, eu me odeio, pode ser muita coisa. Então, não dá para a gente generalizar. É preciso haver um acompanhamento. Agora, são sinais que precisam ser investigados? Sim. Que pode ser? Pode. Então, todo sinal, toda luz amarela que se acende, é um alerta que precisa ser investigado. Patrícia, quando faltar 15 minutos para acabar o meu tempo, se é que não já acabou, me avisa aí. Quando ela fala que tem 15 minutos é porque só faltava um, eu me dei mais 15, tá, gente? Deixa eu tentar. Olha só isso aqui. As pessoas não pedem para serem violentadas e nenhuma roupa ou comportamento justifica ou autoriza o abuso sexual, tá, gente? E aí a gente tem que ter cuidado com o preconceito. Também se não tivesse com aquele shortinho, peraí, quer dizer que a mulher usou um short curto, está dizendo, pode me abusar? Não. Então a gente tem que ter cuidado, porque isso não é uma autorização para ser abusado. E aí a gente pune a vítima e passa a mão na cabeça do agressor. Você viu a roupa transparente que ela estava usando? Ah, mas aí também estava chamando. Nada disso, gente. Nós precisamos mudar um pouco o nosso discurso cultural e entender quem é a vítima e quem é o criminoso, quem é o agressor, né? Há quem acredite que uma pessoa que demora a relatar sobre os abusos que sofreu está mentindo. Mas contar a alguém sobre ter sofrido violência sexual é uma decisão difícil de ser tomada. Quem demora a contar não é porque não se importa. É porque é difícil. Até porque, se você conta, será que para quem você vai estar contando vai ajudar? Ou vai te pisar mais ainda? Ou vai te discriminar? Ou vai pegar a sua fala e vai espalhar? Não vai acreditar? Cala a tua boca, não fala mais sobre isso. Dados. Bom, apesar das leis de proteção da criança e adolescente, no período de 8 anos, entre 2011 e 2019, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou mais de 200 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, considerando que os estudos apontam para um percentual de notificação de apenas 10% dos casos. As pessoas denunciam, os casos denunciados são 10% do que realmente existe, e já está nesse número. 51% de vítimas de abuso sexual são crianças com menos de 5 anos de idade, tá, gente? Um total de 85% a 90% dos agressores sexuais são pessoas conhecidas pela vítima. Não são tarados que estão na rua, não, atrás do muro, no lixão, esperando passar quem volta do trabalho, não. Olha ali, 85% a 90% são pessoas conhecidas, sendo 30% pais. Cerca de 72% dos casos ocorrem dentro da residência, onde a criança ou adolescente moram.
E além das denúncias, o que você pode fazer para uma criança ou adolescente? Diálogo. Converse, oriente a criança. Olha, se alguém tocar aqui, você fala com a mamãe, tá? Não deixa ninguém tocar aqui. Não deixa ninguém abaixar seu short. Se alguém fizer isso, se estiver na escola, fala com a professora. E quando chegar em casa, conta para a mamãe. Dialoga com seu filho, com sua filha. Porque o problema é que se a filha chega em casa, fala um negócio, você logo pune, ela não vai falar mais nada. Explique à criança e adolescente o que pode e o que não pode. Cuidado com a sua reação. Psicanalista, quando chegar algo no seu set, ó, dá licença, volta com o olho cheio de lágrima. Evite expor a criança e adolescente. E aí são alguns lugares que podem ser procurados, tá, gente? Nesses lugares, normalmente, tem um assistente social que vai te orientar sobre que caminho você pode tomar. Isso aqui, ó, sociedade civil. As igrejas deveriam falar sobre isso. Os clubes, as associações deveriam falar sobre isso. E aí a gente precisa vencer alguns tabus, porque as igrejas não falam porque é pecado, né? Fala que a criança, adolescente, pelo ato é pecado, mas não fala do perigo que ela pode ocorrer. Eu não vou contar minhas histórias aqui, porque... Vamos lá. Isso aqui é de Magé. Isso aqui, ó, é interessante vocês saberem. Para denunciar, denúncia anônima, Disque 100, Disque 181, Disque denúncia. Se o crime estiver em curso, 190. Deixa eu só passar para vocês aqui uns estudos de casos. Tem umas coisas aqui para falar ainda, mas não dá tempo não. Aquilo ali não fui eu não, tá, gente? Vocês preferem que eu fale nesses 10 minutos sobre sintomas ou sobre alguns casos? Sintomas? Vou tentar ler os sintomas e dar para vocês pelo menos um caso. Esse aqui é um temporário. Ah, tá. Obrigado. Olha só, gente, o tema: sintomas que sugerem investigação. Vejam bem, isso não é exatidão. Aconteceu isso, está sendo abusada. Não, não vão por esse caminho, não. Está com esse sintoma, está mostrando isso, eu vou então trabalhar com essa hipótese, tá? A suspeita de que uma criança possa estar sendo sexualmente abusada deve sempre ser investigada cuidadosamente, pois isso certamente vai afetar em muito a vida da criança e da família como um todo. Detalhe, deixa a criança falar. Não sugira. Porque a criança começa a falar, fala, mas como é que foi? Aí no meio da fala, mas ele fez isso? Mas ele fez aquilo? Porque no momento que a criança começa a ter confiança em você, ela vai falar o que você quer. Já chegaram pessoas responsáveis com criança, porque também existe um outro problema chamado alienação parental, que não dá para falar sobre isso agora. Então, às vezes, chega pai, chega mãe, dizendo assim, olha o que meu filho falou. Fulano, fala o que você falou para a mamãe.
Fala o que você falou para papai, repete. Não, mas você não falou aquilo, filho, você não falou, aí o filho, é. E não é nada daquilo a fala da criança. Isso não tem valor nenhum. Então deixa a criança falar, deixa falar. Se em algum momento ela parar de falar, você tiver alguma pergunta que não induz a resposta que você quer, tudo bem, mas deixa a criança falar. A criança fala com gestos, a criança retrai, a criança até desenha. E aí talvez a Patrícia ou o Wagner vão pensar aí num curso de ludoterapia para vocês, né? Porque criança fala com desenhos também. Bota uma criança na mesa lá destacada para desenhar. Termina lá o seu atendimento, vai ver o desenho daquela criança, vê se tem alguma coisa ali que você suspeite. É um trabalho de investigação. Uma massinha. O que a criança vai fazer? Como é que ela vai brincar? Opa, tem alguma coisa aí acontecendo. Normalmente esse abuso fica cercado de um complô de silêncio, pois este é um ato que envolve medo, vergonha, culpa e desafia tabus culturais, a sexualidade, incluindo a da criança, e aspectos de interdependência. O silêncio é uma tentativa de preservar a família, evitando se dar conta da contradição existente entre o papel da proteção esperado da família e a violência que nela se dá. Em muitos casos, o silêncio e a negação caminham juntos. Comportamentos que apontam para uma possibilidade de abuso sexual ou violência doméstica. Vamos lá. Possíveis, tá, gente? Crianças extremamente submissas. Às vezes são crianças que apanham muito, sofrem muita violência. Mas Moisés, quer dizer que a criança que é muito submissa é porque vive apanhando? Não, é uma possibilidade. Crianças extremamente agressivas e antissociais. É assim que a criança normalmente vive? Não, criança brinca, criança corre, criança... E aí deixa eu contar então um caso para vocês. Criança D. Estudava numa escola e num determinado início de ano começa a criança. Morde todo mundo, chuta todo mundo, grita, briga, indo para o banheiro toda hora, diarreia, e um funcionário pega a criança se masturbando dentro do banheiro com 7 anos de idade. E passava a mão nas meninas, agarrava os meninos por trás. E o que a comunidade escolar diz? Esse menino é uma praga. Cadê a mãe desse menino? Não dá educação. Não quero meu filho perto de... Não, minha filha não. Sai de perto desse garoto. E aí começa. Um ano se passou, a equipe escolar foi trocada. Chegou nova direção, nova especialista. E quando a especialista nova chegou e viu a conduta do aluno, disse assim, não, uma criança de 8 anos não pode ter esse comportamento, tem alguma coisa errada. Chamou a mãe. Mãe, o que está acontecendo que seu filho está assim, assim? Pois é, não, mãe, aconteceu alguma coisa. E apertou e a mãe disse, não, é porque o ano retrasado, ela é separada do genitor da criança. Todo ano o pai vem, né, que mora em outro município, vem para passar o fim de semana com a criança. E aí pega durante aquele mês de férias dele, leva para a casa da família paterna. E lá esse pai, resumindo a história, de noite ia para bar, e ficava com o filho lá do lado a noite toda e tal, terminava ali aquela bebida, o bar fechava, ia para a casa do tio. Na casa do tio começavam a tomar cerveja, passar filme erótico, e aí o pai saía para comprar cerveja porque acabou a cerveja. E quando o pai voltava, isso foi uma semana inteira. Quando o filho volta para a casa da mãe, o filho com diarreia compulsiva, com febre, passando mal, levou a criança para o pediatra. Quando a pediatra examinou numa clínica particular, a pediatra disse assim, mãe, leva seu filho a um psicólogo porque essa criança foi mexida. A mãe levou ao psicólogo, o psicólogo começou a acompanhar, tratar, levou-se quase um ano, chegou à conclusão sim, de que a criança tinha sido abusada. A especialista diz assim, mãe, ou a senhora vai no conselho tutelar amanhã,
ou eu vou denunciar a senhora vai ser presa. Mas essa mãe também estava sofrendo a ameaça da família do pai, que já sabia do fato e disse para a mãe que se ela fosse denunciar o pai, iam matá-la. Aí você está vendo aí a situação? Por que a Lei Maria da Penha? Por que a Lei Henri Borel? E aí quando chega lá no conselho, eu atendi essa criança. A gente antigamente ouvia, hoje a gente não ouve mais. Porque a gente entende que é revitimizar a vítima. A criança conta para a mãe, conta para a avó, conta para a médica, a criança conta para o psicólogo, sai contando para todo. Você gosta de ficar repetindo a sua dor para os outros? E aí por que a criança tem que ficar assim? Aqui, conta para a tia como é que foi. Não, você não contou daquele jeito não, repete aí agora. Gente, ouvi aquela criança, porque a mãe disse assim, conta para o tio o que aconteceu. Aí relatou esse episódio e disse que quando ficava olhando para a televisão, o tio enfiava galho de mato atrás dele. Eu já saí da minha sala algumas vezes para chorar, essa foi uma delas. Peguei o carro do conselho, fomos à delegacia 66, doutor Silvino, delegado da época, disse assim para mim, Moisés, se um ano atrás você tivesse vindo aqui me contar dessa história, eu, pessoalmente, ia entrar na minha viatura, ia buscar esse cara em casa, ia dar a ele um tratamento especial e aprender do meu jeito. Só que já passou um ano, a gente vai ter que investigar. Eu quero o nome da clínica, do psicólogo, e tal, de todo mundo. Porque todos eles vão ter que responder pela negligência. Quem é a vítima nessa história? É a criança D. Mas o que a comunidade faz com a vítima? É uma praga. Não quero meu filho perto dele. Diretora, como é que essa criança ainda está nessa escola e a senhora não toma uma atitude? Quem é a vítima? Quem foi abusado? E por que é que a vítima não fala? Não conta a sua dor. Talvez seja por causa de nós mesmos. Eu também me incluo nisso. Todos nós. Temos um olhar precipitado antes de conhecer exatamente os fatos. O mês passado eu chorei de novo naquela sala. Uma irmã que foi levar uma criança e disse, nós não queremos essa criança mais. A criança perdeu o pai, perdeu a mãe vivia nas ruas, vítima de violência também. E ninguém suportava o comportamento da criança de 10 anos. Então nós temos dificuldade para tratar as nossas vítimas da forma amorosa e carinhosa que elas precisam ser tratadas. Nós somos a geração do descarte. Que queremos as coisas resolvidas instantaneamente e o que não presta a gente descarta. Ou resolve logo isso, mas também não descarta. Nós somos essa geração. A geração do controle remoto. Não gostei do filme, eu toco no botão e troco.
Não gostei. Não gostei do programa, eu toco no botão e troco. Estamos tratando assim os seres humanos. Estamos tocando no botão querendo apagar o nosso filho, o nosso irmão, a nossa tia, a nossa mãe. Estamos doidos para apertar no botão e acabar com a dor. Só que não é assim que a gente acaba. Deixa eu terminar isso aqui. Crianças com brincadeiras persistentes, exageradas e inadequadas. Sintoma. Crianças que frequentemente chegam muito cedo à escola e dela saem tarde. Criança chega cedo demais na escola e não quer ir embora. Tem alguma coisa acontecendo em casa. Pode ter alguma coisa acontecendo em casa. Crianças com fraco ou nenhum relacionamento com seus pares e com imensa dificuldade de estabelecer vínculos de amizade, com falta de participação nas atividades escolares e sociais. Crianças com dificuldade de concentração na escola. Crianças com queda repentina no desempenho escolar. A criança veio muito bem, de repente teve uma queda no rendimento escolar. Cuidado, professores, quando chamar um aluno de preguiçoso, de relaxado, né? Crianças com total falta de confiança nas pessoas, em especial nas pessoas com autoridade. É porque às vezes a autoridade dela é quem é o abusador. Crianças com medo de adultos do sexo oposto ao seu. Hoje o meu toque numa criança é muito diferente. Tem crianças que, assim, já vêm, chegam, abraçam, riem. Mas quando uma criança é retraída, não força não. Ela está sinalizando que não quer ser tocada. Crianças que fogem de casa. Isso acontece muito. Crianças com sérias alterações do sono. Como em geral os abusos são feitos na cama, se estabelece o medo de dormir e sofrer o ataque. Paciente M, que eu atendi, ela me contou um relato da sua adolescência. A mãe, do nada, foi embora de casa. Deixou 3 filhos, uma criança e 2 adolescentes. Nas noites, numa das noites, ela pegou o pai entrando no quarto e mexendo com sua irmã mais nova. Essa menina nunca mais dormiu à noite. Ela ficava às madrugadas acordada, trancava a porta, mas vigiando o seu pai forçar a porta, abrir, e quando seu pai entrava no quarto, ela levantava para que o pai visse que ela estava acordada e não mexesse com a irmã dela. A irmã só soube dessa história quando era adulta. Eu tratei essa pessoa, mas no início foi muito difícil. Ela se abrir, porque a gente tem que só ouvir, e a gente ouve uma dor na alma, e foi aquela que de manhã eu disse, que vai escrever, que está escrevendo um livro, já até escreveu, e está fazendo uma dedicação. E eu não sabia que eu tinha sido tão importante. Na vida dela. E são esses pacientes aí que a gente trata. Então tem criança que dorme na escola, sabe? Dorme na escola. E por que não está dormindo à noite? Isso aí eram os casos que eu ia contar, mas 2 eu até já contei, mas é só a adulta aí.
Todo final de anos eles iam para casa onde a família alugava para passar férias na praia. Um belo dia, a mãe saiu com o pai para fazer compra no mercado, ela com 7 anos ficou em casa, com o tio e a sobrinha, filha desse tio. A menina foi para fora e ela ficou com ela dentro de casa. Se despiu e mandou ela mexer. Esse abuso. Ela apavorada correu. Quando a mãe chegou, viu que ela estava desfigurada. Ela não contou nada porque o tio ameaçou, mas quando chegou em casa tentou contar para a mãe. E a mãe quase lhe deu uma surra e disse que não queria que ela nunca falasse sobre esse assunto na família. E ela cresceu com isso. E ninguém sabia quando no final de ano ela dizia que não queria ir para a praia. Ninguém sabia o porquê, porque ela não podia falar. Ninguém sabia porque ela não gostava mais de passar férias na casa do tio ou da tia fulana. Então ninguém sabia porque ela não podia falar, porque se falasse ia apanhar. E aí quando ela cresce e consegue falar e consegue se abrir, as pessoas ficam assustadas, por quê? Porque titio fulano não, titio fulano jamais faria isso. E tá bom, Wagner, tá bom, Patrícia, obrigado aí.